Capítulo 69, Quarta princesa da dinastia imortal suprema, arruinado com um único olhar. Change, você é cruel. Eu nunca pensei que você seria o único a me matar. Você era quem eu mais amava, mas agora, você também é quem eu mais odeio. Ilming Kong olhou para o ambiente vazio e involuntariamente fechou os olhos. Algumas lágrimas podiam ser vistas no canto de seus olhos, mas logo as lágrimas desapareceram e ela abriu seus olhos indiferentes e frios mais uma vez. Sua voz estava calma enquanto ela falava, e a turbulência em seu coração também diminuiu. Ela já havia se acostumado com a dor de partir o coração que a assaltou no último meio-ano. Ilming Kong não entendia por que ela acabou 3.000 anos no passado. Até agora, meio ano já havia se passado desde que ela voltou no tempo, mas a cena do dia em que ela se casou com Gu Shangji ainda estava fresca em sua mente. O mundo tremeu com sua união, cânticos do grande Dale desceram sobre eles dos céus, lotos dourados floresceram em todos os lugares e fontes claras brotaram da terra. Vestida com um vestido de noiva vermelho e usando uma coroa de fênix e vestes imperiais, ela ficou timidamente ao lado do homem mais bonito e inigualável do mundo. Na noite de núpcias, eles cruzaram os braços e beberam vinho para mostrar ao mundo que agora eram um. Ela pensou que toda a sua espera e sacrifício valeram a pena e que finalmente receberia o amor dele. Ela o ajudou a estabelecer a dinastia imortal mais forte do mundo, desentendeu-se com seu pai por ele e até o ajudou a limpar seu nome de suspeitas que afirmavam que ele era o herdeiro das artes do diabo. Infelizmente, depois de esperar 3.000 anos por sua noite de núpcias com ele, o que ela recebeu foi um olhar de ridículo e indiferença dele. Depois disso, uma escuridão sem limites se espalhou ao seu redor, e uma dor de cortar o coração a dominou. Ela finalmente percebeu que a pessoa que ela amava mais do que tudo no mundo nunca sentiu nada por ela. Tudo o que ele fez foi para si mesmo. No final, ele a assassinou a sangue frio. Ele apenas a enganou para se livrar das suspeitas sobre ele ser um herdeiro das artes do diabo. Depois de espremer todo o uso dela, ele a jogou fora como um lenço de papel usado. Ela, por outro lado, tinha confiado nele do fundo do coração, e nenhuma vez pensou que ele poderia ser apenas um herdeiro das artes do diabo. Ilming Kong queria chamar seu passado de retardado e não conseguia entender como ela poderia se deixar enganar pelas mentiras de Gu Shangji. Pessoas como ele não tinham coração. Não se podia nem estimar o número de pessoas que alguém como ele havia enganado sem que soubessem que estavam dançando na palma de sua mão. Devo chamá-lo de Gu Shangji, ou devo chamá-lo de Gu Wuxin, sem coração. Você é realmente um monstro sem coração que não tem amor pelos outros. Trabalhei duro para você por 3.000 anos, mas você não me deu um pingo de afeição em troca. Já que os céus me deram outra chance, não vou deixar a história se repetir. A expressão de Ilming Kong ficou fria como uma geleira. Ela já havia amadurecido e não era mais a garota ingênua e tola de sua vida passada, que era obcecada por aquele homem quase perfeito que tinha o coração em volta do dedo. Como a quarta princesa da dinastia imortal suprema, ela foi a que mais decepcionou seu pai no passado. Mas agora, em apenas meio ano, ela derrotou todos os seus concorrentes na família real e até destronou seu irmão mais velho de sua posição de príncipe herdeiro. Seus meios ameaçadores facilmente esmagaram todos os recordes estabelecidos na dinastia imortal suprema desde sua existência.
Até seu pai, que sempre a olhava com decepção, não podia deixar de elogiá-la. Tudo isso foi graças a ela regredindo ao passado. Ela sabia muito pelo fato de ter vivido por 3.000 anos, para poder dar passos impecáveis e dominar a todos com facilidade. No final, eu não passava de uma ferramenta aos seus olhos. Para você, eu não passava de um brinquedo que você usou para obter uma reputação limpa. Gu Shangji, já que você nunca se importou comigo, então não me culpe por tirar tudo de você nesta vida. Eu vou fazer você experimentar toda a minha dor. Ai! Você é um demônio sem coração, então como pode entender minha dor e tudo o que experimentei? É uma pena, ou eu poderia ter feito você se apaixonar por mim e depois matado você assim como você me matou. Parece que não tenho escolha a não ser destruir tanto sua vida que você não terá escolha a não ser ficar ao meu lado. Afinal, em vez da morte, uma vida como essa será o pior castigo para alguém como você, hehe. As vestes imperiais de Yuming Kong tremularam e ela ficou com as mãos atrás das costas. Seu lindo rosto mostrava uma calma profunda enquanto ela se perdia em contemplação. Ao mesmo tempo, ela virou o rosto para o leste, era onde residia a antiga família imortal Gu. Ela sabia que Gu Shangji já havia retornado do reino inferior, e ele também havia conseguido o motivo pelo qual desceu. Ela também sabia que em breve, seu pai a levaria para a antiga família imortal Gu para discutir a questão do casamento dela e de Gu Shangji. O casamento entre a Suprema Dinastia Imortal e a antiga família imortal Gu foi um assunto de grande importância e atraiu a atenção de incontáveis gigantes e figurões. Afinal, envolvia a majestosa quarta princesa da Suprema Dinastia Imortal e o único filho do patriarca da antiga família imortal Gu. A coisa mais importante era que seu pai desejava tirar vantagem do poder da antiga família imortal Gu para anexar outras dinastias imortais. Infelizmente, todos no reino superior sabiam sobre os meios da antiga família imortal Gu, e não era um fato oculto que ninguém jamais foi capaz de tirar vantagem deles. Embora houvesse rumores de que a dinastia imortal suprema era a primeira dinastia imortal do reino superior, não seria uma exceção a esse fato. Em sua última vida, ela nunca havia entendido questões tão intrincadas. Embora ela fosse talentosa desde o nascimento e também fosse a quarta princesa da dinastia imortal suprema, ela não tinha a inteligência e os meios da família real como seus irmãos, e esse fato trouxe grande decepção para seu pai. Ela não passava de medíocre entre seus pares da família real. Quanto ao motivo pelo qual a antiga família imortal Gu concordou em seu noivado com Gu Shangji, Yuming Kong não entendeu isso em sua vida passada, mas agora ela entendeu. Foi porque seu pai prometeu dar à antiga família imortal Gu inúmeros benefícios em troca. Ela era apenas uma ferramenta que seria casada com o jovem mestre da antiga família imortal Gu. Ela era uma garotinha quando conheceu Gu Shangji. Naquela época, ele estava cultivando em cima de um pedaço de pedra azul espiritual. Um brilho brilhante encheu seus arredores, as runas Dale se transformaram em flores e florescerão, e o brilho divino deslumbrou todos que colocaram seu olhar sobre ele. Sua aparência celestial a surpreendeu, e então ela foi informada de que ele seria seu futuro marido. Apenas aquele olhar foi o suficiente para ela entregar seu coração, e ela se entregou à ruína por ele em sua vida anterior. Felizmente, ainda não é tarde para corrigir meus erros. Em breve,
nos encontraremos novamente, Gu Shangji. Ilming Kong voltou de sua viagem pela memória e lentamente fechou os olhos. Ela agora segurava o maior segredo de Gu Shangji em suas mãos. Uma vez exposto que ele era o herdeiro da arte demoníaca devoradora de imortais, o mundo inteiro correria para caçá-lo até a morte, isso não era exagero. Infelizmente, ela sabia que não poderia expor esse fato sem evidências sólidas, ou ninguém acreditaria em suas palavras. O Gu Shangji dessa época dava cada passo com cautela e raramente usava a arte demoníaca devoradora de imortais. Mesmo assim, ele faria questão de apagar todos os vestígios de seus atos diabólicos. Ainda pior. Havia uma parte de seu coração que não desejava expô-lo assim, ela não queria ver um dia em que o mundo inteiro estaria contra ele. Ilming Kong não pôde deixar de suspirar. Mesmo tendo regredido, seu coração ainda não era implacável e determinado o suficiente. Não? Como eu ainda poderia amá-lo? É que eu não quero derrotá-lo expondo desprezivelmente sua identidade como herdeiro das artes do diabo. Eu quero derrubá-lo de forma justa, quero tirar tudo dele de uma maneira correta. Logo, Ilming Kong balançou a cabeça e murmurou para si mesma. Prestamos nossos respeitos ao jovem mestre. Bem-vindo de volta, jovem mestre. O antigo santuário de recepção viajou da borda do Reino Superior e, em seguida, viajou por muitas formações massivas de teletransporte. Depois de uma longa jornada, eles finalmente apareceram no portão do território da antiga família imortal Gu. Todos os discípulos que estavam do lado de fora do portão da família Gu mostraram extremo respeito por Gu Shangji, e era como se eles estivessem ali especialmente para recebê-lo. Gu Shangji respondeu a eles com um aceno de cabeça. À sua frente, uma miríade de montanhas e ilhas imortais flutuavam no ar, liberando luzes divinas que avançavam em direção ao céu. A névoa espiritual flutuava por toda parte, e todo o território da antiga família imortal Gu estava envolto por uma formação aterrorizante que brilhava com chamas brilhantes que se assemelhavam ao brilho do sol e da lua. No momento, estava apenas liberando uma fração de seu verdadeiro poder. Se fosse ativado em toda a sua glória, mesmo os poderosos reis deuses não seriam capazes de passar por ele. Esta é a fundação da antiga família Gu imortal. Su Qingji e Lin Qiuhan sentiram suas cabeças zumbirem. Embora a jornada até aqui já os tivesse chocado e entorpecido para todos os tipos de cenas, a vista magnífica à sua frente ainda perturbava seus corações e eles não conseguiam se acalmar. Com esse nível de território e magnificência, eles não podiam mais ser chamados de mera propriedade da família, eles eram um grande mundo. Vilfic, Ancient Immortal Guland. Vamos lá. Gu Shangji disse. Ao mesmo tempo, ele se perguntou como deveria mostrar o resto do mundo para eles. Especialmente Lin Qiuhan, que ele iria enviar para uma herança da alquimia. Embora ninguém devesse ter coragem de intimidá-los com seu relacionamento com ele, sempre havia alguns que iam contra a norma. Afinal, os dois vieram do reino inferior, então o povo do reino superior obviamente os pegaria. Velho Ming, você deve organizar suas residências. Gu Shangji instruiu o velho parado ao lado dele. A família tinha regras rígidas e dividia a propriedade da família em regiões internas e externas. Agora, eles estavam na região exterior. Quanto à região interior,
Apenas os descendentes diretos da antiga família imortal Gu poderiam entrar e viver lá. Sukingji e Link Urano não puderam ir para a região interna até que recebessem alguma identidade na família. Depois disso, Gu Shangji se transformou em um fluxo de luz brilhante e foi direto para a região interna. Desde que ele voltou para a família Gu, sua principal prioridade era conhecer seu pai. Afinal, nem tudo o que ele fez foi planejado por ele, seu pai também estava profundamente envolvido. Jovem mestre foi para a região interna, então devemos lidar com o seu assunto primeiro. Este velho escravo primeiro ensinará a vocês dois as regras da família Gu. Certifique-se de não fazer algo que possa embaraçar o jovem mestre quando estiver ao lado dele no futuro. Falando nisso, não seja caipira e mostre surpresa com tudo e qualquer coisa, mesmo se você se deparar com pessoas da antiga família imortal Gu. Assim que Gu Shangji partiu, o velho Ming os trouxe e os aconselhou enquanto viajavam pelas várias montanhas e ilhas flutuantes. Sukingji era muito melhor do que Link Urano quando se tratava de se acostumar com o novo ambiente, enquanto Link Urano continuava balançando a cabeça como um pintinho bicando arroz. Eu entendo, ancestral. Assim que o velho Ming ouviu suas palavras, sua expressão mudou e mostrou profundo medo. Com pressa, ele a corrigiu: não me chame de ancestral ou qualquer coisa assim no futuro, seja na antiga família Gu imortal ou fora dela. É o suficiente se você apenas mantiver esse fato em seu coração. Afinal, Link Urano parecia ser altamente valorizado por seu jovem mestre, e havia uma chance de que o relacionamento deles se desenvolvesse ainda mais no futuro. Qual era o relacionamento dele com Link Urano como ancestral dela? A família Gu era extremamente rigorosa com sua hierarquia e, se esse fato viesse à tona, ele poderia acabar na forca. Embora Link Urano não entendesse essas nuances, ela seguiria naturalmente o comando de seu ancestral. Ao mesmo tempo, ela se sentiu sobrecarregada, e seus olhos chegaram a um ponto em que eles poderiam estourar com o quanto ela os abria, enquanto observava a magnificência das estruturas divinas da antiga família imortal Gu. Em seu coração, ela não pôde deixar de suspirar: a família do jovem mestre Gu é assustadora. Ela nunca imaginou que veria ilhas tão magníficas e montanhas imortais em sua vida, tanto que ela não conseguiu reprimir seu choque, não importa o quanto tentasse. A névoa imortal flutuava por toda parte, e cachoeiras estrondosas desciam do céu. Várias feras sinistras percorriam as montanhas e ilhas, e sua aura aterrorizante subia em direção ao céu como uma onda. O chi espiritual nos arredores era tão denso que ela pensou que se liquefaria a qualquer momento. A reação dela não surpreendeu o velho Ming. Quando ele viu essa cena pela primeira vez há milhares de anos, ele ficou igualmente surpreso. Foi a primeira vez que ele viu a ponta do iceberg conhecido como antiga família Gu imortal. Comparar as famílias antigas e heranças do reino inferior com eles era como comparar aldeias feitas de lama com ilhas imortais que flutuavam acima dos céus. Muitos pensamentos passaram pelo coração do velho Ming, e ele não pôde deixar de dizer: esta é apenas a região externa, que não é nada comparada à região interna. Quanto à ilha Godchild onde reside do jovem mestre, é uma verdadeira terra imortal que saiu direto de um conto de fadas. Eu nem mesmo estou qualificado para chegar perto disso. Claro, você. Falando nisso, o velho Ming de repente sentiu inveja dos dois.
Ao mesmo tempo, Gu Shangji chegou à região interna depois de usar as matrizes de teletransporte exclusivas da família que conectavam as regiões externa e interna e o resto de seu território. Ele ficou na frente de um salão magnífico e majestoso. De repente, a porta à sua frente se abriu e uma voz calorosa, aparentemente pertencente a um homem de meia idade, soou de dentro. Change, você voltou. Capítulo 70, O pai do vilão, vendo as coisas com clareza. O majestoso salão à sua frente se elevava no céu como um gigante antigo, e incontáveis runas surgiam ao seu redor. A aura do céu e da terra envolveu-o em adoração e deu-lhe a aparência de um santuário sagrado. Dentro do salão, um homem de meia idade, com uma aparência um tanto parecida com a de Gu Shangji, estava sentado de pernas cruzadas em cultivo. O chi espiritual caótico girava em torno dele, e os sons dos cânticos celestiais e dos ritmos do grande Dao soavam fracamente ao seu redor. Sua aura subiu em direção aos céus e pressionou o mundo ao seu redor. Ele era como um deus antigo que poderia dividir o céu com um único movimento, e ninguém poderia estimar seu verdadeiro poder. Assim que viu Gu Shangji entrar no salão, ele mostrou uma expressão gentil que só mostrava na frente de Gu Shangji. Diante dos outros, ele sempre mostrava uma expressão de indiferença, como se fosse uma divindade elevada olhando para todos os seres vivos. Mesmo quando ele transmitiu seu pedido, ele apenas usou seu sentido espiritual. Raramente ele abria a boca para falar. Ele era o pai de Gu Shangji, o atual patriarca da antiga família imortal Gu. Ao mesmo tempo, ele também era uma das pessoas mais aterrorizantes do reino superior e estava no auge. Uma ordem aleatória dele poderia abalar todo o reino superior e ditar a vida e a morte de inúmeras almas. Não seria exagero dizer que o patriarca da antiga família imortal Gu era um gigante imortal que olhava para o mundo do alto. Pai, este filho voltou. Gu Shangji chegou antes de seu pai e ficou com uma expressão submissa. Tudo correu bem. Sua viagem para o reino inferior desta vez insatisfeito muitos dos anciões, e eles estavam continuamente perguntando sobre o seu paradeiro, e não paravam de fazer certas observações. Gu Lintian disse com um sorriso gentil, sem um pingo de falácia em sua expressão. O fato de Gu Shangji ter um coração do demônio não era conhecido por muitos na antiga família imortal Gu. Apenas seus pais, e alguns dos ancestrais e pessoas muito próximas em sua linhagem sabiam sobre este assunto. Uma única família pode ter várias linhagens. Um ancestral tem 10 filhos, e esses filhos têm seus próprios descendentes, então isso faria a família ter 10 linhagens. A questão de ele ter um coração demoníaco era um assunto delicado. Desde sua primeira aparição no reino superior, Gu Shangji foi a 9ª pessoa conhecida a possuir um coração do diabo, e a única que ainda vivia bem. Os primeiros 8 detentores do Devil Heart, não importando suas origens ou poder, eram conhecidos por se transformarem em demônios malignos que traziam desastres ao mundo ao seu redor. As pessoas relacionadas a eles também nunca tiveram bons fins. A aparência de um Devil Heart era semelhante a um sinal sinistro. No reino superior, os detentores do coração do diabo não eram apenas tratados como inimigos do mundo, mas também eram evitados pelo resto do mundo como uma praga. O nascimento de Gu Shangji com um Devil Heart surpreendeu Gu Lintian por um tempo. Felizmente, ele foi rápido em responder e imediatamente suprimiu a informação na família.
Agora, apenas alguns de seus confidentes muito próximos sabiam sobre este assunto. Deixando todo o resto de lado, apenas o fato de Gu Shangji possuir um coração do diabo seria o suficiente para invalidar sua sucessão na posição de patriarca da antiga família imortal Gu. Seu talento não significava nada antes disso, e a hostilidade que receberia na família não seria diferente da que receberia do mundo exterior. O resto dos membros da família Gu nunca permitiria que ele fosse seu sucessor. Felizmente, durante seus primeiros anos, Gu Shangji encontrou uma garota na família que possuía os Daiobones. Para o futuro de Gu Shangji, Gu Lintian decididamente decidiu desenterrar seus Daiobones para entregá-los a Gu Shangji, a fim de encobrir seu Devil Heart. Eles usaram com sucesso esse encobrimento por mais de 10 anos sem que ninguém descobrisse a verdade sobre o assunto que Gu Shangji tinha um coração demoníaco. Os anciãos da família e outros que sabiam sobre o incidente deles desenterrando os Daiobones da garota já haviam sido exilados da família Gu, e até mesmo suas bases de cultivo foram suprimidas e seladas. Sua outrora próspera linhagem murchou gradualmente com o tempo, e o assunto foi enterrado sob a poeira do tempo. É que quando ele tentou encontrar a menina mais tarde, ele percebeu que ela parecia ter desaparecido sem deixar vestígios. Naquela época, eles não haviam acabado com ela e permitiram que um ancião de sua linhagem a levasse embora. Quando perguntaram sobre o paradeiro dela, perceberam que ela sumiu logo depois que saiu com aquele ancião. Mesmo depois de investigar o paradeiro dela várias vezes ao longo dos anos, ele não encontrou nada. Afinal, foi um ato vergonhoso. Embora muitos dos ancestrais da família tivessem feito vista grossa para o assunto, e a linhagem da garota também tivesse declinado lentamente na antiga família imortal Gu, quem poderia dizer que não havia um ou dois monstros antigos daquela linhagem escondidos nas profundezas de as terras ancestrais da família? Afinal, todos os monstros antigos da antiga família imortal Gu foram enterrados nas terras ancestrais. A menos que eles os desenterrassem, eles não saberiam se a outra parte estava morta ou apenas em reclusão. Eu obtive sucesso. Gu Shangji respondeu com um sorriso e lembrou-se de quanto amor e cuidado seus pais lhe davam. Como era a norma com os vários clichês e tropos, os pais dos filhos favorecidos do céu não se importavam com seus filhos ou pensavam que seus filhos não eram bons o suficiente e os ignoravam. Os pais do vilão, por outro lado, sempre adoraram seu filho vilão e os cobriram com todo o amor que era possível no mundo. O chamado matar os jovens e os velhos virão dois não era só conversa fiada. De que outra forma toda a família do vilão os acompanharia até o túmulo? 2. Em romances normais, uma vez que o protagonista mata o jovem vilão, os pais do vilão vêm vingá-lo. Uma vez que os pais são mortos, os avós os seguem. E assim por diante. A certa altura, o protagonista se cansa e massacra toda a família do vilão, e nem seus vira-latas e porcas escapam da calamidade. Tire isso para que eu possa dar uma olhada. Por enquanto, você não será capaz de controlar a arma do antigo mestre do Devil Heart. Disse Gu Lintian. Entendido. Gu Shangji respondeu e então fez um comando mental. Imediatamente, a 8 alabarda demoníaca desolada desapareceu do armazenamento de armas do sistema. Zumbir. O vazio tremeu, e uma aura aterrorizante e assassina que parecia desejar a destruição dos céus e da terra se espalhou nos arredores.
Do nada, a 8 alabarda demoníaca desolada apareceu na frente de Gu Shangji. No entanto, naquele momento, seu poder originalmente aterrorizante diminuiu e se transformou em uma pequena chama bruxuleante, como se alguém a tivesse suprimido. Gu Shangji podia vê-lo piscar como a luz de uma vela que se apagaria assim que encontrasse uma rajada de vento. A 8ª alabarda demoníaca desolada transmitiu seu terror para ele enquanto tremia em suas mãos. Pai, você o assustou. Gu Shangji disse impotente. Ao mesmo tempo, ele liberou seu sentido espiritual para acalmar o pequeno e assustado Albert. Infelizmente, não foi fácil apagar o medo da alabarda por uma existência tão poderosa quanto Gu Lingtian. Quando sua consciência nasceu, a alabarda pensou que era a mais poderosa do mundo, mas depois que encontrou Gu Lingtian, percebeu que era como um pequeno barco parado diante de um oceano agitado. Parece que você se deparou com outra oportunidade fortuita lá embaixo. Não senti nada quando você atirou do nada. Isso é bom. Sua mãe e eu podemos ficar tranquilos, e não precisarei ouvi-la continuamente incomodando o dia todo. Também é bom que essa coisa não tenha más intenções em relação a você, ou não haveria necessidade de manter sua consciência. Um artefato sem alma é muito melhor e pode trazer muita paz de espírito. Gu Lingtian assentiu com um sorriso e então retirou seu sentido espiritual depois de sondá-lo o suficiente. Embora a 8ª alabarda demoníaca desolada tivesse uma origem extraordinária e fosse a arma do mestre anterior do coração do diabo, não era nada diante de uma existência como ele. Mesmo se recuperasse ao máximo, um único pensamento dele seria suficiente para suprimi-lo. Mas como agora era a arma de Gu Shangji, ele não poderia se incomodar com isso. Gu Shangji também tinha muitos outros segredos, mas nunca perguntou a ele sobre eles. Ele estava bem com Gu Shangji guardando segredos até dele. Ainda assim, se algo ameaçasse o bem-estar de seu filho, ele definitivamente o protegeria a todo custo e não permitiria que nada nem ninguém o prejudicasse. Gu Shangji respondeu com um aceno de cabeça. Ele não era um homem sem coração e entendia bem o quanto as pessoas ao seu redor se preocupavam com ele. Embora ele fosse um vilão, isso não significava que ele seria um ingrato insensível, apenas significava que ele estava destinado a ser contra os filhos favorecidos do céu. Seu cultivo aumentou aos trecos e baracos após esta viagem ao reino inferior, então não acho que nenhum gênio de outras forças será capaz de lutar contra você. Gu Lingtian não pôde deixar de elogiar depois de sondar o cultivo atual de seu filho. Quando ele tinha a idade de Gu Shangji, ele havia acabado de alcançar o reino do Lorde Outorgado, mas Gu Shangji já estava no auge do reino do Lorde Outorgado, não, ele estava meio passo no reino do Rei Outorgado. Havia muitos jovens saprimos no reino superior, mas ele duvidava que houvesse algum no mesmo nível de Gu Shangji. Pai, você me lisonjeia. Gu Shangji respondeu com um sorriso, mas não refutou as palavras de seu pai. Afinal, ele gastou 5.000 pontos de destino para elevar seu cultivo ao pico do Outorgedlord Realm. Com seu poder, ele poderia facilmente achatar até mesmo as existências do reino dos falsos deuses com um único tapa. Claro, Gu Shangji também sabia que ele tinha muito mais cartas na manga sobre as quais seu pai não sabia nada, a arte demoníaca devoradora de imortais era uma delas. Não que ele não confiasse no pai, mas era algo que era melhor manter escondido.
Quanto menos pessoas soubessem disso, mais seguro ele estaria. A alabarda do oito demônio desolado é a arma do detentor anterior do coração do diabo. Embora não seja suficiente para revelar o fato de que você também tem um coração do diabo, tente não usá-lo a menos que seja absolutamente necessário, antes de ter assumido o comando da antiga família Gu imortal. Gu Lintian aconselhou Gu Shangji. Ele não estava preocupado com alguém tirando a arma de Gu Shangji, afinal, alguém que se atreveu a roubar as coisas de sua família Gu ainda não nasceu neste mundo, mas preocupado que a questão de ele ter um coração demoníaco pudesse vir à tona. Por causa disso, e isso levaria Gu Shangji a receber muita reação de dentro e fora da família. Embora Gu Shangji fosse o jovem mestre da antiga família imortal Gu, sua posição como o próximo patriarca ainda não estava gravada em pedra. A arma era boa, mas a identidade do futuro patriarca da antiga família imortal Gu era ainda mais importante. Uma vez que isso fosse resolvido, aqueles velhos antiquados não seriam capazes de fazer nada. Mesmo que o fato de Gu Shangji ser o detentor do coração do diabo viesse à tona, eles não seriam capazes de fazer nada além de aceitá-lo como seu patriarca. Na verdade, Gu Lintian já havia desenvolvido um plano passo a passo para o futuro de Gu Shangji, e agora ele estava apenas esperando que ele assumisse lentamente o controle da família. Ao contrário do que penso, parece que você finalmente começou a ver as coisas com clareza. De repente, Gu Lintian notou o Spirit Narishijad na pessoa de Gu Shangji e instantaneamente sentiu a respiração de Yanji. Embora seu rosto ainda mostrasse sua indiferença habitual, ele sentiu alívio em seu coração. Pai, você está entendendo mal. Gu Shangji primeiro ficou atordoado, mas depois riu alto e explicou as origens de Yanji para Gu Lintian. Claro, ele não disse nada sobre provocar discórdia entre Yeshen e Yanji. Se ele não tivesse achado a coisa toda interessante e precisasse espremer a fortuna de Yeshen, ele não teria se incomodado com ela. Afinal, roubar o filho favorecido do Mestre do Céu bem na frente de seus olhos era uma questão de grande alegria. Agora que ele havia retornado ao reino superior, ele não estava com pressa para decidir o que fazer com Yanji. No entanto, havia o fato de que ela também era do reino superior, então ele calculou que ela poderia saber sobre muitas oportunidades ocultas. Ela é de uma raça que nasceu das chamas inatas do céu e da terra. Eu pensei que sua espécie já havia perecido, mas como você gosta dela, não há mal nenhum em deixá-la ficar ao seu lado. Disse Gu Lintian. Ele reconheceu as origens de Yanji em um único olhar. Sua raça nascida das chamas inatas do céu e da terra já foi a raça mais forte entre as muitas raças divinas, e seus filhos nasceram com um cultivo poderoso desde o início. Infelizmente, todos eles há muito desapareceram do mundo. Julgando por sua aparência, ela parecia estar na casa dos 20 anos, enquanto Gu Shangji também era jovem, então ele não tinha objeções em ela ficar ao seu lado. Ela deveria estar no grande reino sagrado em seu auge, então seu talento não deve ser menosprezado. Disse Gu Lintian. Não é de admirar que seu valor de fortuna seja tão alto, ela acabou por estar no grande reino sagrado. Gu Shangji finalmente entendeu sua situação até certo ponto. Quando Yanji estava no auge, ela era um gigante do grande reino sagrado. Ela era alguém que poderia facilmente ir a qualquer lugar no reino superior, esmagar estrelas na palma de suas mãos e viajar pelo universo com facilidade.
Na antiga família Gu imortal, pode-se dizer que os reis deuses são muitos, enquanto os cultivadores do reino sagrado podem ser considerados verdadeiros mestres nas várias linhagens. Quanto aos cultivadores do grande reino sagrado, eles poderiam facilmente se tornar figuras de nível ancião na família. Dito isso, ele sentiu que obteve lucros enormes nesta viagem ao reino inferior. Vá para o palácio imortal do Deus Celestial assim que estiver livre. O número de pessoas que o criticam por seu desaparecimento de meio ano não é pequeno por lá. Além disso, você também precisa resolver a questão de se tornar o herdeiro deles. Quando Gulintian mencionou esse assunto, seus olhos se tornaram profundos e cenas aterrorizantes passaram por suas pupilas. Era como se o universo estivesse prestes a entrar em colapso quando todas as estrelas se despedaçaram e caíram uma a uma. Neste momento, ele se parecia com um ser supremo que poderia dominar todo o universo. Por favor, tenha certeza, pai. Esta criança está fadada a sair por cima na luta pela posição de herdeiro do Palácio Imortal Celestial Dale. Gu Shangji o assegurou. Seu pai era um homem ambicioso, e ele também. Mais cedo ou mais tarde, o Heavenly Immortal Dale Palace pertencerá ao par pai-filho. Capítulo 71 A Majestade de uma Imperatriz. Espere e assista. Os dois pai e filho conversaram por um bom tempo, decidindo sobre seus planos para o futuro. Ao mesmo tempo, Gulintian perguntou a Gu Shangji se ele havia enfrentado algum problema com seu cultivo recente e precisava de sua ajuda. Ele era um pai verdadeiramente meticuloso. Gu Shangji não conseguiu dizer a seu pai que seu cultivo agora dependia de acumular e gastar pontos. Enquanto observava a expressão gentil de seu pai, ele decidiu em seu coração que tinha que trabalhar ainda mais para aumentar sua força. Embora ele fosse forte o suficiente agora, havia muitos no mundo com más intenções. O que mais? A sensação de poder absoluto e de ter tudo em suas mãos de acordo com sua vontade só poderia ser descrita como maravilhosa. Foi simplesmente incrível. Antes de deixar o salão de seu pai, Gulintian disse mais algumas palavras para Gu Shangji. Sua mãe também sentiu muito a sua falta, então certifique-se de parar na seita divina primordial se tiver tempo. Gu Shangji acenou para ele em resposta, entendido, pai. Certas memórias passaram pela mente de Gu Shangji com a menção de sua mãe. Antigamente, sua mãe era a deusa da seita divina primordial, enquanto seu pai era o ancião mais poderoso da seita divina primordial. A seita divina primordial sempre teve relações amigáveis com sua antiga família imortal Gu. Foi uma grande seita antiga que permaneceu alta por muitas épocas e também foi uma herança imortal. Seu status não era mais fraco do que as muitas heranças supremas do reino superior. Gu Shangji não pôde deixar de gargalhar em seu coração com esses pensamentos. Ele era uma segunda geração rica com um passado assustador, mesmo com os padrões do reino superior. Mesmo que ele nascesse um desperdício, ninguém ousaria provocá-lo. Afinal, sua mãe era conhecida por proteger seu filho e esconder suas deficiências. Era natural que ele crescesse como alguém que intimidava homens e mulheres. Claro, qualquer pessoa familiarizada com clichês e tropos saberia que ele era um vilão padrão que poderia ser encontrado em qualquer lugar e não teve um bom final. Em breve, aquela garota, Ming Kong, virá aqui com o pai para discutir o noivado entre vocês dois.
Certifique-se de não tratá-la com a mesma indiferença de antes, afinal, ela é sua futura esposa. Gulentian pareceu se lembrar de algo de repente e disse com uma expressão solene: você costumava não gostar dela por sua personalidade submissa, mas suas ações no último semestre certamente o surpreenderão. Ela já mostrou a majestade de uma imperatriz. Ming Kong, aquela garota, é muito adequada para você, sua mãe e eu estamos bastante satisfeitos com ela. Se você conseguir a ajuda dela no futuro, com certeza terá o mundo na palma de suas mãos, não importa o quão grande ele seja. Pai, pode ficar tranquilo. Gu Shangji não pôde deixar de congelar por um momento depois de ouvir suas palavras, mas logo se recuperou e respondeu com um aceno de cabeça. Ao mesmo tempo, uma visão sonhadora de uma fada divina passou por sua mente. Sua noiva, a quarta princesa da dinastia imortal suprema, a princesa Yuming Kong. Uma expressão de interesse cobriu seu rosto enquanto ele pensava nela. Ao mesmo tempo, ele se perguntou se essa noiva dele era a filha favorita do céu que seu sistema o levou a um tempo atrás. Ele relembrou as informações sobre sua noiva em sua mente. A quarta princesa da dinastia imortal suprema era uma beleza deslumbrante com um passado assustador, e ela pertencia a um poder que estava no topo da cadeia alimentar no reino superior. Seja a sua aparência, talento, experiência ou qualquer outra coisa, poucas mulheres poderiam igualá-la. De suas memórias, porém, ele percebeu que seu original não tinha sentimentos de afeição por ela. Ele sempre a tratou com indiferença e manteve certa distância entre eles, e sua atitude para com ela não se parecia com o que um homem deveria ter com sua noiva. Ele sempre sentiu que, como uma princesa de uma dinastia imortal, Yuming Kong não estava à altura quando se tratava de personalidade e astúcia. Fora isso, ele nunca fez nada contra ela. Ele nunca a ofendeu e não parecia haver nenhuma animosidade entre eles. E como eles estavam vindo aqui para discutir o noivado, ele duvidava que fosse seguir com aquele tropo sangrento de anulação de noivado, certo? Gu Shangji não pôde deixar de ficar intrigado quando pensou sobre isso. Em sua opinião, uma filha favorita do céu no reino superior não poderia ser simples. Seja por sua origem ou meios, eles estariam muito além do que os filhos favorecidos do céu no reino inferior poderiam distribuir. Esse tipo de tratamento, esposas perfeitas como ela não eram reservadas apenas para os filhos favorecidos dos céus. Com seu conhecimento de todos os romances que leu no passado, essa possibilidade não estava fora de questão. 1. Existem dois tropos de quebra de noivado. Uma é onde a beleza arrogante e genial rompe seu noivado com o protagonista deprimido. E o outro é onde o melhor griot, amoroso, carinhoso, perfeito, submisso, desenvolve alguma coragem depois de conhecer o protagonista e vai romper seu noivado com seu noivo vilão. O sistema não disse a ele quem era a filha favorita do céu, então ele só podia confiar em seu próprio conhecimento de sua vida anterior para adivinhar. Claro, uma vez que a conhecesse pessoalmente, ele seria capaz de adivinhar tudo. Por enquanto, não importava mesmo que seus palpites estivessem incorretos. Depois de deixar a casa de seu pai, Gu Shangji voltou direto para a ilha Godshield, onde residia. No caminho, ele sentiu inúmeras horas aterrorizantes surgindo em todos os lugares.
Essas eram as horas que outros membros de sua família liberavam acidentalmente durante o cultivo. Cada ilha divina na região interior tinha sua própria formação oculta que impedia que outros se intrometessem, mas como essas formações poderiam realmente suprimir a respiração dos poderosos quando se cultivavam? Se alguém olhasse à distância, eles teriam visões de gigantes que poderiam engolir as estrelas e arrancar as luas. Era comum aqui na antiga família imortal Gu. Se alguém fosse um pouco mais fundo, eles encontrariam palácios flutuando no céu, envoltos em névoa caótica e ti espiritual retumbando em todos os lugares. Se eles fossem ainda mais fundo, eles alcançariam a terra ancestral da antiga família imortal Gu. A antiga família Gu imortal só poderia sobreviver através das épocas no reino superior devido àqueles que se esconderam na terra ancestral. Quando um poderoso inimigo batia à sua porta, os descendentes corriam para as terras ancestrais e desenterravam aqueles velhos e monstruosos ancestrais que se isolaram desde eras desconhecidas. Esses gigantes poderiam facilmente lidar com qualquer coisa. Com o tempo, a antiga família imortal Gu tornou-se conhecida como uma das existências mais misteriosas do reino superior, e mesmo os descendentes não tinham certeza de quão profundo era seu passado. Isso tornou ainda mais impossível para os forasteiros conhecerem suas raízes. Claro, ninguém teve coragem de cavar suas sepulturas ancestrais para ver até onde eles poderiam se identificar. 2. Imagine um super duper ultra behemoth andate collapsible rendingiante escondido em um dos caixões lá embaixo, e algum idiota rendo cava sua sepultura e o acorda. O retorno de Gu Shangji à família causou um grande rebuliço. Muitos dos membros da família sabiam que ele havia descido para o reino inferior, mas não sabiam para onde ele realmente foi, ou quais eram suas coordenadas espaciais, nem por que ele desceu lá em primeiro lugar. Na verdade, havia muitos na família de olho em cada movimento seu. Embora a antiga família Gu imortal parecesse ser um todo sólido por fora, por dentro, eles estavam continuamente envolvidos em conflitos e todos procuravam superar aquele que estava ao lado deles. Embora Gu Shangji fosse o jovem mestre da família, ele ainda não era o futuro patriarca. Os anciãos decidiriam se ele teria essa posição ou não. Como uma enorme família imortal, havia inúmeras linhagens que residiam dentro da antiga família Gu imortal, e a relação entre as várias linhagens não era tão harmoniosa. Além da linhagem principal de Gu Shangji, havia mais 4 linhagens principais na antiga família imortal Gu, excluindo a que agora havia declinado. Cada linhagem queria ter a posição do patriarca para que pudessem comandar todas as outras linhagens e dominar o território infinito da família Gu. O resto das linhagens também tinham seus próprios gênios talentosos que estavam de olho na posição do futuro patriarca como lobos gananciosos. Claro, embora a família permitisse a competição, eles proibiam estritamente qualquer coisa que pudesse resultar na morte ou incapacitação de alguém da mesma família. Os mais velhos também adoravam assistir à luta entre os mais novos, e foi justamente essa competição que evitou que a família se transformasse em água estagnada. 3. A competição faz com que seus filhos lutem por um poder mais forte e isso, por sua vez, traz sangue mais forte para as fileiras da família. Se não houver competição, a geração mais jovem se transformará em um bando de garotos ricos que só sabem gastar a massa suada de seus ancestrais, e seu cultivo não melhorará. A certa altura,
eles se tornarão tão fracos que qualquer um poderá vir e obliterá-los diretamente ou transformá-los em marionetes. A questão da linhagem de Gulinthian suprimindo aquela linhagem há cerca de 10 anos, o que resultou em seu rápido declínio, causou muitas ondas entre a administração sênior da antiga família imortal Gu. Neste momento, no pico principal de outra linhagem da família Gu, árvores antigas se elevavam nas nuvens, e palácios majestosos e pátios magníficos podiam ser vistos espalhados com brilhos brilhantes dando-lhes um toque lindo. Várias pessoas idosas com horas puldarussas se ocuparam em discutir alguns assuntos. Aquele pirralho, Shangji, parece muito mais forte do que antes depois que ele voltou do reino inferior, ele já alcançou o pico do reino do Lorde outorgado. Nenhum gênio das outras linhagens é mais páreo para ele. Uma velha envolta em brilho divino, com feixes de luz dourada passando por seus olhos, disse em um tom desamparado. Ela era uma das anciãs da família Gu com uma aura aterrorizante e base de cultivo. Não importa quais sejam os problemas que tenhamos com ele, devemos aceitar que o talento de Gu Shangji para o cultivo está realmente além de qualquer outra pessoa no mundo. Seu título de Godchild não é à toa. Temo que não demore muito para que ele invada o reino dos deuses verdadeiros. O velho sentado ao lado dela acrescentou. Embora ele não fosse da linhagem de Gu Shangji, ele não podia deixar de elogiar seu talento. Era naturalmente uma coisa boa ter um gênio assim na família. Parece que a posição de patriarca acabará nas mãos de sua linhagem mais uma vez. Isso os tornaria a linhagem dominante por 3 gerações contínuas. Outro velho disse com um aceno de cabeça. Que pena que a linhagem do velho 13 tenha se tornado obsoleta. Receio que, a menos que os ancestrais de sua linhagem saiam de sua reclusão, não haja ninguém na família que possa ajudá-los a retornar ou se erguer novamente. Nesse momento, outro falou, e suas palavras fizeram com que as expressões de todos ao seu redor mudassem. Suas expressões mostravam algum medo e falta de vontade, e eles não queriam falar muito sobre esse assunto. O que aconteceu cerca de 10 anos atrás era um tabu na família Gu. Envolvia uma luta interna implacável que só era conhecida pelos superiores. Afinal, se o assunto viesse à tona, seu prestígio seria abalado e eles acabariam perdendo a cara diante do mundo exterior. Muitos cultivadores e forças iriam rir deles quando descobrissem que um assunto tão vergonhoso havia acontecido em sua família imortal, mas os perpetradores ainda estavam sentados no topo da família sem nenhuma repercussão. Mesmo que os ancestrais da linhagem do velho 13 acordassem e descobrissem sobre esse evento, duvido que eles fariam alguma coisa. Julgando pelo talento de Gu Shangji, ele definitivamente será uma figura extraordinária no futuro, e há até uma chance de que ele supere o atual patriarca. Falando nisso, devo dizer que a linhagem do velho 13 com certeza é lamentável. Eles não apenas foram exilados da família, mas até mesmo suas bases de cultivo foram suprimidas. A propósito, ouvi recentemente alguns rumores que não são bons para nossa família Gu. O que mais? Eles parecem estar relacionados com Shangji. Oh! O que aconteceu? A garotinha da linhagem do velho 13 não está morta. É que a perdemos de vista porque não a observamos bem, pensando que ela nunca seria capaz de voltar sem seu talento. Ai! Ela é uma criança lamentável. Se a tivéssemos protegido melhor, algo assim nunca teria acontecido.
Gu Shangji era tão jovem naquela época, mas ele já tinha um coração cruel e perverso. Quem teria pensado que ele atacaria seu próprio primo assim? O que será de nossa família Gu se cair em suas mãos no futuro? Outro ancião da família suspirou. Ele sempre esteve pensando sobre o que aconteceu naquela época e não conseguia esquecer. Claro, foi graças à lei da família que os membros da família não podiam matar uns aos outros, ou que a linhagem não poderia ser simplesmente exilada da família. Terra dos Imortais Esquecidos. Parece que ouvi notícias sobre aquela criança também. Já a decepcionamos uma vez, então certifique-se de não deixar o patriarca encontrar nenhum vestígio dela. Su Qingji e Lin Qiuhan ficaram silenciosamente dentro de um grande e magnífico palácio. Eles já haviam aprendido as regras da família Gu e sabiam o que não fazer e aonde não ir. Gu Shangji não pôde deixar de acenar com a cabeça depois de aprender sobre esse assunto. Não havia mais nada a ser dito a eles, e a questão de suas identidades também havia sido resolvida. Naturalmente, ele não os trouxe para o reino superior para mantê-los como lindos versos. Lin Qiuhan tinha um talento terrível para a alquimia, então ele a enviaria para uma herança da alquimia mais cedo ou mais tarde. Quanto a Su Qingji, bem, não parecia haver nenhum problema, mesmo que ele a mantivesse por perto como sua empregada. Como a beleza número 1 do deserto oriental, ela tinha uma figura encantadora e características que eram raras de encontrar, mesmo no ilimitado reino superior. Infelizmente, isso seria um desperdício demais se ele levasse em conta sua inteligência afiada. O que mais? Seu valor de fortuna era ainda maior do que os jovens gênios da família Gu, e isso só aumentava o problema. Ela não era tão simples quanto parecia. Um poderoso Yanji era mais do que suficiente ao seu lado. Qingji, então qual é o seu plano para o futuro? Lá no reino inferior, você sempre falava sobre o reino superior, mas agora que estamos no reino superior, você nem abre a boca. Gu Shangji olhou para ela e disse com um tom de provocação. Su Qingji olhou para ele e disse com uma voz fraca. Qingji sabia que ela não poderia atrair a atenção do jovem Lorde. Você não quer mais Qingji, Young Lord. Embora Su Qingji tivesse muito orgulho de sua inteligência, ela não sabia o que fazer em sua situação atual. Ao contrário de Lin Qiuhan, que ainda tinha um ancestral no reino superior, ela estava sozinha e não tinha ninguém. Ela não conseguia nem imaginar o que seria dela se Gu Shangji não a quisesse mais por perto. Mesmo alguém tão poderoso quanto o velho Ming acabou minerando pedras para aqueles grandes poderes que habitam o reino superior, afinal. Quanto a alguém com um bom rosto e figura como ela. Ela calculou que seu destino seria muito mais miserável, e ela não acabaria apenas como uma escrava que trabalhava o dia todo nas minas.